E já vamos começar falando de uma polêmica, hein? Porque o time do São Paulo resolveu parar de jogar bola, hein? E a grande questão é que eu já vi, eu não sei a opinião de vocês, não sei a opinião da galera de casa, vou falar minha opinião também, mas eu tô falando que eu já vi torcedores nas redes sociais já dando uma puxada, uma cornetada no Zubeldia, dizendo que ele já está em xeque. Afinal de contas, a verdade é que São Paulo, nesses últimos 2 jogos, e talvez nos jogos mais importantes dessa fase final do ano, né, quer dizer, assim, da metade do segundo semestre, São Paulo vem deixando a desejar. Cara, eu vou começar falando, tá? Para mim preocupa. Para mim preocupa essa oscilação do São Paulo, porque nós estamos falando aí de Copa do Brasil, estamos falando de Libertadores que está quase chegando aí, né? Então, assim, cara, eu acho que o que acontece é que é uma questão muito mais desde aquela morte lá do jogador do Nacional e tal, eu acho que é muito mais uma questão dos jogadores do que mudança do Zubeldia. Assim, não me parece que o Zubeldia fez uma grande mudança no time. Tudo bem que tem pessoas que vão questionar se deveria jogar, se o Luciano deveria jogar, se o Lucas deveria jogar mais centralizado. Beleza, as contusões do Ferreirinha, a contusão do Alisson, aí já tem um pouco mais de tempo, assim. Mas eu acho que independente disso, sacou? Eu acho assim que os jogadores, individualmente falando, vêm jogando muito mal, sacou? E o Caleri vem muito mal, na minha opinião. O Lucas vem muito mal, na minha opinião. O Rato, muito mal, na minha opinião. O Luciano, no jogo do Atlético, foi ridículo, né? Então, assim, me preocupa achar que esses caras não jogando bem, a vaca foi pro brejo no ano já. O que você acha disso aí, Arthur? Você acha que é mais o Zubeldia que está nessa berlinda, que está em xeque? São jogadores? Porque, na minha opinião, cara, não passa tanto pelo Zubeldia, né? Claro que eu, tá? Fiquei puto que não fez a substituição no jogo do Atlético Mineiro. Inclusive, escrevi lá no Instagram da Embaixada, escrevi lá no Twitter. E aí, mas eu acho que foi pontual. Acho que, sei lá, o jogo do Fluminense também me deixou assim, falando, caralho, velho. Ele montou o time que eu pensei pro jogo do Atlético, jogando inclusive com o William, né, aberto. E o São Paulo não jogou nada. Você acha o que disso tudo aí, Arthur? A gente teve um exemplo muito bom nesses 2 últimos jogos. O time praticamente foi anulado pelo sistema de marcação dos dois times, do Atlético e do Fluminense, de um contexto onde não tiveram tanta compatibilidade. Eu acho que o São Paulo, ele se entregou à marcação. A gente perdeu o Ferreirinha, que era a válvula de escape. No jogo do Fluminense, tentou até usar o William, conseguiu no segundo tempo, mas no jogo do Atlético ficou muito rodando bola. Muito rodando bola. Não é que o São Paulo fez um mau jogo, o São Paulo não finalizou. E quando finalizou, não fez os gols. Finalização de Lucas, a finalização de Caleri. A gente teve. Na Copa do Brasil é isso. A gente jogou assim contra o Flamengo, foi lá, fez um gol no Maracanã, e tomar pressão, e no Morumbi a mesma coisa. Copa do Brasil, mata-mata é nesse quesito. Vai ganhar com uma bola. A gente já foi eliminado pelo Grêmio com uma bola, jogando bem. Lá no campo dos caras, e depois tomando gol no Morumbi. Tomando gol lá no final e não conseguiu fazer nada no Morumbi. Então, eu acho que assim, a oscilação vai existir. A oscilação dos jogadores vai existir. Mas a gente precisa também dar um pouquinho de sorte. A gente teve sorte contra alguns times aí nos jogos passados. Mas eu acho que a gente está faltando esse pouquinho. São Paulo não está jogando mal. São Paulo está faltando concluir em gol, chutar mais de fora da área. O que ele está fazendo? São Paulo não joga dessa forma. São Paulo não é decisivo. No jogo contra o Fluminense, teve dois chutes de William. O jogo estava 0x0. Fizeram um gol, a gente estava na frente do resultado. Infelizmente, toda vez que a gente sai atrás do resultado, a gente não consegue converter mais, não consegue virar. A gente precisa sair na frente. Mas, assim, não é que o Benedito está em pé. Ele tem que ser cobrado. Mas eu acho que não parte tanto dele. Vale mais a vontade e como os jogadores vão fazendo no campo. Cara, eu só discordo de você e quero até ouvir a opinião de Marcelos e da galera de casa também pode se inscrever aí no chat. Para mim, o São Paulo tá jogando mal e muito mal mesmo. Você falou assim: a gente não fez maus jogos. Para mim, o jogo do Atlético foi horrível, né? Quando eu digo horrível, sim, eu acho que o São Paulo não fez nada, considerando até que estava jogando em casa. E contra o Fluminense também não. Duas bolas, uma bola do William só. Para você, Marcelo, você acha que
São Paulo tá jogando bem, tá jogando mal? Você acha que é, sei lá, fala o que você tá achando desse período de oscilação do tricolor aí, velho. Vamos lá, eu acho que existem duas partidas bem distintas aí para a gente analisar, né? Quando a gente está falando nesse aspecto de oscilação, a meu ver, o primeiro jogo, o jogo contra o Atlético Mineiro, devido a toda a circunstância que foi gerada, eu acho que faltou um pouquinho por parte da diretoria de saber o momento de se fazer todas aquelas homenagens que foram feitas ali para o jogador do Nacional, né, o esquerdo. A meu ver, aquilo ali fez com que o São Paulo se perdesse um pouquinho com relação à concentração do jogo. Jogo de Copa é um jogo diferente do Campeonato Brasileiro. O jogo de Copa ele é decidido por uma bola. E naquele jogo do Atlético Mineiro, o que fez toda a diferença foi uma bola. O Atlético Mineiro, o São Paulo não propôs muito jogo, apesar de manter a bola nos pés, não conseguiu transformar isso em oportunidade. Sim, concordo com vocês. Tiveram algumas poucas chances, mas foi pouco para o que o São Paulo poderia ter produzido e pelo que vinha produzindo antes. Mas o jogo de Copa é uma bola. O Atlético Mineiro também só teve uma bola. E foi isso que fez a diferença, que está fazendo a gente ir atrás. Já o jogo do Fluminense, a meu ver, é outra situação. A gente pegou o momento ruim que o São Paulo estava trazendo lá atrás, pegou a questão do acúmulo de jogos, o cansaço físico e mental dos jogadores, e trouxe para um jogo contra um Fluminense que estava precisando do resultado, que está numa outra situação totalmente diferente, que está focando 100% no brasileiro, está jogando cada jogo o jogo da vida. Então, o São Paulo não precisava, de fato, jogar aquele jogo do brasileiro como o jogo da vida, como o Fluminense jogou. Então, se a gente pegar aqui um retrato do ano passado, do que foi o São Paulo, que só foi ganhar um jogo fora, lá no final do campeonato, eu não acredito que essa oscilação seja tão grande assim para a gente desfazer tudo nesse momento, que a gente está para disputar agora os jogos mais importantes que a gente tem, que é o segundo jogo da Copa do Brasil e começar a disputa da Libertadores, e desfazer tudo que a gente fez até aqui. Eu acho que é um momento de se parar sim e falar, tá, vamos lá, o que é que a gente está errando? Será que a gente está tentando jogar o mesmo jogo, todos os jogos, e talvez isso está facilitando para os outros times fazerem essa leitura e saberem jogar contra o São Paulo? O que é que a gente pode fazer para mudar? Então, eu acho que esse é o momento da gente reavaliar o que a gente estava fazendo até aqui e propor novas alternativas, mas sem mudar estilo de jogo, sem mudar a tática, sem mudar a formação, e tentar resolver, de fato, esses problemas que estão acontecendo. Se a gente for pegar, eu concordo com o Shen quando ele diz que os jogadores individualmente estão caindo muito nível. E o maior exemplo disso aí, eu falo como goleiro Rafael. Cara, os gols que Rafael tomou nesses 2 últimos jogos, isso não existe. A diferença do Fluminense para o time do São Paulo foi basicamente a defesa que o Fábio fez ali no primeiro tempo, que o São Paulo saindo na frente ali iria desesperar o Fluminense ia para cima com tudo, o São Paulo iria jogar ali no contra-ataque, explorando o Willian. E quando chegou no nosso gol, o Rafael tomou o segundo gol ali do Keno, a zaga deu aquela bobeira ali, cochilou, deixou o cara fazer, parecendo gol de baba, que acontece no nosso baba quando a gente está cansado. Então isso não pode acontecer. Então, para mim, são dois jogos diferentes, que a gente precisa analisar cada caso, não pode se desesperar, mas tem que trabalhar para melhorar, aproveitar essa data FIFA aí e cair para dentro aí para melhorar esse time. Acho que ainda dá para a gente recuperar. Não, claro, eu também não joguei a toalha não, tá? Eu também não acho que é o fim do mundo, que tem que demitir o Zubeldia, aliás, pelo contrário, acabei de falar aqui no meu comentário inicial que eu acho que é muito mais parte dos jogadores do que do Zubeldia. Embora eu concorde com 99,9% da torcida que ele escalou mal, ou melhor, que ele não mudou o time do contra o Atlético Mineiro. Quando você falou aí, viu Marcelo, que são jogos diferentes, e o Arthur falou também, né? Cara, para mim, óbvio que são jogos diferentes, no sentido assim de Copa do Brasil, é mata-mata, é coração, tal. O Campeonato Brasileiro era mais uma rodada. Mas, assim, a morosidade do São Paulo, tá? Tô falando assim de forma com que o São Paulo jogou, para mim foi muito similar um jogo com o outro, né? Eu tô tão puto, chateado com a forma com que o São Paulo vem jogando, que eu tô até querendo
acreditar, que eu nem acredito que seja isso, mas eu tô querendo acreditar que seja ainda a morte do cara lá e que deve ter mexido mesmo com os jogadores, que tá fazendo com que, sei lá, velho, mexeu com o psicológico dos caras e os caras não estão jogando bola, porque por mais que diga, o Fábio fez uma defesa, mas é muito pouco, cara. É muito pouco, sabe? E não é muito pouco do que a gente está falando. Não é aquele papo de soberba, de você dizer, porra, São Paulo tinha que atropelar o Atlético, tinha que atropelar o Fluminense. Mas eu digo assim, é muito pouco para 90 minutos de jogo. Se você parar para pensar, cara, vamos lá, 180 minutos de jogo nesses 2 jogos que a gente teve, Atlético Mineiro e Fluminense. A gente deu, sei lá, 3 chutes no gol. Entende o que eu quero dizer? Não é uma questão de tipo assim, porra, não estava no dia bom, o goleiro dos caras fechou o gol, acontece, perdemos, vacilamos, o juiz roubou, tal, não sei o quê. É muito pouco para um momento, e eu acho que isso aí é importante, sacou? Avaliar o momento que a gente está numa fase decisiva de Copa do Brasil, fase decisiva da Libertadores na boca aí nas próximas semanas, né? É uma fase de Campeonato Brasileiro. Porque quando você pega o discurso dos jogadores e do Meu Dia, você sempre escuta isso, tá? Para quem assiste as entrevistas coletivas, com certeza vai concordar comigo. Eles sempre dizem, a gente vai focar nas Copas, estamos focados aqui nas Copas agora, e no Campeonato Brasileiro a gente não pode desgarrar. Aí você pega esse comentário, sacou? Aí na quarta-feira, no domingo, ou seja, na semana, uns 3 dias depois, você vê o que o São Paulo jogou, o discurso fica vazio. Porque você fala, porra, como é que eu tenho esse discurso e os caras não jogam nada? Sacou? Eu não tô falando de resultado. Jogo contra o Atlético na Copa do Brasil é jogar por uma bola? Concordo, claro, é óbvio, né? Jogar com o Fluminense no Rio é um jogo que você não tem garantia de ganhar? Concordo. Mas é postura, sabe? É postura. Jogador errar muito, jogador. Eu não vou dizer que sumir do jogo, porque seria leviano da minha parte, mas sei lá, velho, arriscar, tentar, buscar, né? Então, eu acho assim, eu quero acreditar que esses 2 jogos ainda tem um pouco de resquício da morte lá do cara, infelizmente, né? Porque, meu amigo, se continuar do jeito que tá, vou torcer, porque sou São Paulino, não joguei a toalha, mas que fica muito difícil classificar contra o Atlético e que fica muito difícil brigar por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, eu acho que fica, sacou? Aí, Arthur, você acha que, sei lá, você discorda disso aí, velho? Não, concordo com você. Mas eu acho que assim, eu estava pensando aqui que mesmo que tudo isso dê errado, mesmo que tudo isso não vá, eu acho que não deve demitir sobre o dia. A gente tem um treinador de Não, primeira demitir linha. jamais. Demitir não, tá louco. Demitir não dá. De primeira linha. Ele pegou um elenco que não é dele. Ele está tentando montar a forma dele jogar. Num elenco que a gente já sabe como é, que não é um elenco de volume de jogo, é um elenco de toque de bola. É um elenco que o Dorival soube fazer jogar, soube ganhar a Copa do Brasil, mas não soube jogar fora de casa, com outros clubes. Teve que propor o jogo muitas das vezes. Então, mas eu acho que não tem nada perdido. Acho que tem que jogar realmente nas Copas. Também concordo com você que parte do abatimento do jogo aconteceu pelo carro da morte. Não tanto o Fluminense, acho que o Fluminense São Paulo até tentou um pouco mais, mas o Atlético acho que foi mais emotivo. E acho que vai melhorar. Eu acho que esses 10, 12 dias, queira que não queira, vai ser bom pra gente. Porque tudo vai se passar, as condições da morte do cara vai se passar 15 dias já, então já vai ficar mais tranquilo. E as coisas não levar ao esquecimento, mas cada um vai conseguir sanar o luto que o São Paulo ficou.